o conteúdo da nossa aula será conceitos geográficos: espaço, lugar, região, território e paisagem. Primeiro, antes da gente começar qualquer um desses conceitos, eu quero esclarecer para vocês o que é geografia. Vocês estão lembrados? Desde que a gente começou a estudar geografia, que a gente tem essa interpretação passada para a gente, esse conceito passado para a gente. Só para relembrar, a palavra geografia vem do grego e significa geos, que é terra, mais grafia, que quer dizer escrita ou descrição da terra. Ao pé da letra seria descrever ou escrever a terra. Mas a geografia é muito mais do que isso. Ela estuda o espaço geográfico, que é o objeto de estudo da geografia, que é o espaço onde se dá as relações entre a humanidade e a natureza. Ela só aparece como ciência, propriamente dita, a partir do século XIX e passa a ser ensinada nas escolas europeias. Mas as práticas geográficas já eram feitas há mais de 2000 anos atrás por estudiosos da época, mesmo em outras ciências, como a astronomia ou a matemática. Vamos entender um pouquinho mais, certo? O espaço geográfico, assim como dizia o grande professor Milton Santos, ele vai dizer que o espaço geográfico é o palco onde acontecem as relações entre natureza e a humanidade. Esse espaço geográfico ele pode ser partido, esmiuçado, fracionado em partes menores, que a gente pode dar o nome de paisagem, região, lugar ou território. Primeiro de tudo, vamos ao que é o espaço geográfico, entender um pouco do que é o espaço geográfico. A geografia se preocupa e procura entender a sociedade com base na relação que os seres humanos estabelecem entre si e com a natureza, e as modificações ou transformações do espaço natural em espaço geográfico. Olhando para aqui, minha gente, para entender todas essas setinhas, esse conjunto de setas, a gente tem que o espaço geográfico é a junção das paisagens naturais mais as paisagens humanizadas. As humanizadas foram aquelas transformadas pelo homem, a partir das suas necessidades. Então, a partir da necessidade do homem, ele transforma o espaço natural em espaço geográfico ou paisagem humanizada. Através de que, professora, ele transforma esse espaço? Através do trabalho, certo? E esse trabalho gera o que a gente chama das ações antrópicas, certo? Então, para a gente compreender, o espaço geográfico é a junção da paisagem humanizada e a paisagem natural, transformada pelo homem a partir das suas necessidades, através do seu trabalho e as suas ações antrópicas. Ficou claro? O espaço geográfico é constituído pela paisagem acrescida das ações de uma sociedade no tempo presente. Portanto, o espaço geográfico se transforma infinita e constantemente. E aí a gente passa duas imagenzinhas para vocês terem mais ou menos noção. É o mesmo lugar, porém uma fotografia, uma imagem, não é nem uma fotografia, é uma imagem, está em 1580 e a outra imagem está em 1750. Quer dizer, mais ou menos 200 anos após, a gente teve toda essa transformação naquele mesmo espaço geográfico. Agora vamos falar sobre lugar. Lugar é a porção ou parte do espaço onde vivemos. É nele que ocorre o nosso cotidiano, que vivenciamos nossas experiências. É aquilo que é pertencente a gente, certo? Há lugares simples, com número reduzido de pessoas, de elementos, como as áreas rurais ou as cidades pequenas, e lugares complexos, com grande diversidade de elementos, como uma grande cidade onde vivem milhões de pessoas, todas desenvolvendo uma quantidade enorme de relações e inúmeras atividades, como aqui essa imagem
da cidade do Recife. O lugar está relacionado a espaço com que nos familiarizamos, tais como nosso quarto, nossa casa, nosso bairro e até mesmo nossa escola. Os nossos lugares vão sempre se modificando à medida que vamos amadurecendo, somando-se a outros ou ainda deixando de existir. Lembrando que lugar não é algo que lhe pertence, não é algo apenas seu, só seu. Não é pertencente apenas a você. O lugar é a gente se sente parte daquele ambiente, certo? Então, não é uma questão de possessividade, né? Por exemplo, praça, a gente não é dono da praça, mas a praça pode ser um lugar para a gente, como é o caso dessa imagem que eu coloquei da Praça da Matriz, de Santo Antão, que para mim, professora Carla, é um lugar, foi onde eu passei toda a minha adolescência, onde eu levei meus filhos, né, brinquei, e eles também é lugar para eles, né? Então, por isso ele pode ser modificado e ressignificado. O próximo conceito é o conceito de região, né? No conceito de região, a gente tem parte do espaço geográfico delimitado por um critério pré-estabelecido. Olha a condição de região qual é. Aí eu coloquei assim, onde você vai separar pelas diferenças e agrupar pelas semelhanças. Aí a gente tem um mapa do Brasil, certo? Onde a gente vai ter que cada cor dessa é uma região diferente. Essa é a classificação, né, a regionalização brasileira feita a partir do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que divide, né, agrupa países a partir de características físicas, ou melhor, climáticas e vegetais. E aí a gente vai ver que cada cor dessa é uma região diferente. Isso quer dizer o quê, professora? Que esses estados que estão de uma mesma cor, eles têm características climáticas e características vegetais idênticas ou parecidas, né? Por isso eles estão englobados em uma mesma região. Já quando a gente compara regiões distintas, né, a gente vai ver que na outra região o critério de junção é o mesmo, é o clima e a vegetação, porém eles diferem um dos outros, certo? Região norte, região centro-oeste, região nordeste, sudeste e sul. Território é o nosso próximo conceito. O que é território, né? O território, dentro da geografia, são áreas delimitadas por relações muito específicas de poder. Então, território tem a ver com posse, com possessão. É algo que é meu, que é seu. Então, por exemplo, a minha casa é o meu território, porque ela pertence, é uma propriedade privada e pertence à minha família. Por isso, nem sempre eles estão vinculados somente a um país, como foi o caso do exemplo que a professora deu. O território mais importante a nível de país é o território nacional. Dá para ampliar esse? Sim. É o território nacional, que engloba 3 elementos diferentes. A autoridade, ou a soberania, que é a relação de poder, quem é que manda ali dentro, né? O segundo elemento que forma o território nacional são as leis, através da Constituição, e aí a gente vai entender que nem tudo que é lei em um país é lei em outro país, certo? As leis, elas são específicas e variam de um país para o outro. Vamos dar um exemplo para a gente entender. No Brasil, a gente não tem a lei de pena de morte, certo? Não é algo que pertence à nossa Constituição. Porém, se a gente for para os Estados Unidos, a gente vai ver que alguns estados dos Estados Unidos, a pena de morte é lei. Determinados crimes cometidos vai ter como causa, né, como consequência, a pena de morte. E, por fim, o último elemento são as Forças Armadas, que é o quê?
a defesa da soberania ou a defesa daquele poder inicialmente exercido dentro do meu território. Né? As Forças Armadas é constituída da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. E elas têm como objetivo defender o território do seu país. Então, elas só entram em cena quando elas são o quê? Quando elas são acionadas. No caso de um país invadir o nosso território. Então, para que a gente não tenha nenhum problema, elas vão em defesa da gente, seja por terra, por ar ou por mar. E território não é só a questão, né? Dentro de um mesmo país, a gente pode ter vários territórios diferentes sendo exercidos. Né? Existem territórios dos índios, das gangues, das comunidades organizadas, dos grupos guerrilheiros, etc. Aí tem algumas imagens, né, que a gente pode ver, e eles podem ser exercidos dentro de um mesmo país. Né? Aí eu coloquei a questão das favelas, né? Em cada um desses territórios ocorre uma relação de poder, posse ou domínio, e vigoram determinadas leis e regras, formais ou informais. A gente está dentro do Brasil, a gente está sendo guiado pela Constituição, né? Então a gente tem as nossas leis, porém existem leis paralelas ou regras paralelas, informais, vamos dizer assim, de você ter que cumprir, como é o caso nas grandes favelas. A gente sabe que existem, né, facções criminosas, né, que atuam dentro daquelas favelas e são eles que ditam as regras de como o trabalhador, a pessoa, o morador daquela região vai se comportar, como, por exemplo, determinar o horário que se entra e que se sai em casa, o toque de recolher, depois das 9 horas ninguém sai. Então, isso são regras, né, paralelas ou regras informais, mas que são, não deixam de ser exercidas dentro de um território, né, de um país. Territórios são construídos e desconstruídos dentro de escalas temporais diferentes. Isso quer dizer o quê, professora? Aí eu coloquei uma imagem sobre o Oriente Médio, mas como exemplo principal eu vou dar o surgimento ou a divisão de determinados países. Após a Segunda Guerra Mundial, alguns países deixaram de existir, né? E entre eles a gente vai ter a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, que era um único país e que foi dividido, teve o seu território, né, a sua área dividida em duas partes e se tornaram países independentes e tornou República Tcheca e a Eslováquia. Então, eles, com o passar do tempo, eles deixaram de existir, aquele território deixou de existir. Agora vamos para outro conceito, né? O conceito de paisagem. O que é uma paisagem? Né? Paisagem é um conceito bem peculiar, vamos dizer assim. São as formas que vemos quando olhamos ao longe para o horizonte. Então, paisagem é tudo aquilo que eu posso ver quando eu abro os meus olhos, ou vejo, né? Que eu consigo enxergar. É formada por tudo aquilo que nossa visão alcança, além do que o ser humano já construiu ou alterou. Aí agora a gente vai fazer um pequeno exercício, né? Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, né? E imaginem uma paisagem. E eu tenho certeza que a maioria de vocês, não todos, mas a maioria de vocês vão imaginar uma paisagem bonita, que tem a ver com a natureza, e não com elementos humanizados, mas com a natureza. E eu quero dizer a vocês que nem sempre paisagem é apenas isso aí. As paisagens, elas podem ser, paisagem natural, que é essa talvez que você pensou, né? Que predomina os elementos da natureza, que aí vocês vão para um campo bem lindo, uma coisa bem maravilhosa, uma praia, né? Mas que a paisagem cultural, ou as cidades, ou as construções feitas pelo homem também é um tipo de paisagem, é a paisagem cultural, onde o predomínio são dos elementos culturais.
A paisagem pode mostrar como se organizou uma sociedade em um determinado momento histórico, que é, quando é que a gente tem esse tipo de paisagem? Quando a gente tem as ruínas, né, que são conservadas, são cuidadas com todo zelo para que elas não se acabem, porque aquilo são resquícios de que um dia aquela civilização ou aquele povo, aquela população viveu ali daquela maneira. Ô professor, então quer dizer que só existe paisagem se eu conseguir ver, e quem tem problema de visão ou tem deficiência visual não consegue ver, não consegue ter noção de paisagem? Olha o dedinho, ó, não. Ele também consegue ter essa noção de paisagem, porque paisagem não envolve apenas aquilo que eu consigo ver, mas o cheiro daqueles locais, o barulho daquele lugar, ou até mesmo, né, o sabor daquele lugar também faz eu identificar aquela paisagem, saber se eu estou numa paisagem rural ou urbana, saber se eu estou numa paisagem que foi mais alterada pelo homem, estou num grande centro urbano, ou estou numa área mais tranquila, certo? E aí, gostaram da aula? Eu espero que sim, fiquem na paz e até logo!